Com certeza Deus, Ele veio falando com você, Ele veio te curando, mas ainda talvez Ele queira fazer algo especial nesse final. Então, abra o seu coração e personalize essa palavra para a sua realidade. Diga comigo assim: Pai querido e Pai amado, fale comigo, ministre no mais profundo do meu coração. Se for preciso me confrontar, me confronte, mas que eu seja enviado deste lugar para minha casa, para os meus afazeres, completamente curado, transformado, liberto, movido para viver uma nova estação, para viver novos sonhos, para viver novos projetos, novas conquistas. Em nome de Jesus, que assim seja, amém e amém. Eu não saio da minha casa por um acaso, por mais que eu vim para cá para receber, mas também para ministrar. Eu estava orando, e Deus estava ministrando no mais profundo do meu coração, estava falando muitas coisas, e eu quero rapidamente compartilhar com todos vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso de número 11. Está comigo também o Valentim, um filho, se recuperando aí da dengue, mas está firme em Jesus. Declaramos a cura em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Então escute, essa parábola é uma das parábolas que eu mais gosto. Toda vez que eu leio, eu aprendo muito através dessa parábola que Jesus compartilhou, que diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, diga comigo, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olhe para mim. Eu vejo que esse pai era um pai presente, era um pai que amava os seus filhos, era um pai que estava disponível, era um pai que realmente cumpria o seu papel de pai. Mas um dos filhos, de uma hora para outra, ele começa a acreditar em algumas mentiras. Quais mentiras ele começa a acreditar? Que era melhor viver longe da presença do pai, que era melhor viver longe da intimidade do pai, longe da casa do pai, que era melhor seguir o seu caminho. Então ele chega para o pai e ele diz: olha, eu estou decidido a sair de casa. Eu aprendo nessa parábola que quem ama dá liberdade. Esse pai ama tanto esse filho que dá liberdade para ele sair de casa, inclusive entrega em suas mãos tudo aquilo que ele tinha de direito. Então o filho sai de casa, trilha o caminho que ele acreditava ser melhor. Mas diz o texto que chega o momento, ele cai em si,
E quando ele cai em si, ele lembra de onde? Ele lembra da casa do pai. Por que ele lembrou da casa do pai? Porque aquele pai gravou boas lembranças na memória daquele filho. Boas lembranças. É muito importante você gravar boas lembranças na memória das pessoas que você ama. Lá em casa, nós temos esse cuidado. Isabela, quando tinha 8 para 9 anos, eu mandei flores na escola para ela. Quando a professora recebeu, a professora pensou: essas flores são para mim. Ela estava completamente enganada. Era para minha filha. Sabe, as crianças estavam no recreio e quando elas voltaram, a professora disse: meninas, essas flores é para uma de vocês. Isabela disse: pai, nesse momento meu coração queria saltar para fora. A professora disse em seguida: Isabela Rostirola, essas flores é para você. Pai, nesse momento eu não sentia mais as minhas pernas. Quando ela leu o bilhete que era o pai, ela disse: as minhas amigas também queriam receber flores dos pais. Eu fui o primeiro homem a mandar flores para minha filha. Nenhum outro homem na face da terra vai conseguir essa façanha. Ela já está com quase 15 anos. E eu sempre gravo boas lembranças na memória da minha família. Daqui muitos anos eu vou conhecer meu genro. Na verdade, depois dessa oração, eu estava ali orando, quem sabe meu genro esteja aqui na plateia, né? Tinha tantos meninos solteiros aqui. Eu tenho orado, eu falo assim, mas eu estou brincando, porque eu já tenho um presente para o meu genro. Eu já tenho um presente profético para o meu genro. É forte? Porque eu quero gravar boas lembranças na memória dele, assim que ele fazer parte da minha família. Mas quando eu conhecê-lo, eu quero dizer para ele o seguinte: aqui em casa você é o terceiro. Primeiro fui eu a mandar flores, segundo foi o irmão dela, e o terceiro pode ser você. Boas lembranças. Michele, quando completou 37 anos, eu dei 37 presentes para ela. Aleluias! As mulheres aí estão celebrando, né? Avivamento aqui em Belo Horizonte. Deu 40, Felipe? Ei! As mulheres aqui estão celebrando, elas estão realmente felizes demais. Gustavo, você tem uma missão. Ana vai fazer 48 anos. Vai ter que investir, hein? Vai ter que investir. Os homens estão pensando assim: o que eu vim fazer nesse congresso, ouvir esse rapaz trazendo problema para mim? Mas as mulheres estão pensando: eu vejo que esse pastor é profeta. Mas um homem nunca coloca o outro homem em uma saia justa. Quando eu completei 40 anos, Michele me deu 40 presentes. Então, homens, celebrem aí. Gustavo, celebra aí, Gustavo. 50, Gustavo, eita! Vai ser bênção demais, boas lembranças. Aquele filho lembrou da casa do pai, porque aquele pai gravou boas lembranças. Então ele diz para si mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele faz exatamente isso. E quando ele está diante do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele está completamente arrependido. Eu vejo que boas lembranças podem te levar novamente ao propósito. O arrependimento pode te levar novamente ao propósito. E esse filho, ele realmente está arrependido, mas ele ainda acredita em uma mentira. Ele continua dizendo assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aquele pai não dá ouvidos e ele diz para os seus servos: depressa, depressa, tragam vestes novas e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Matem-no, um novilho gordo, e vamos fazer uma festa. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido
e foi achado. E começaram a festejar. Mas esse pai tinha um outro filho que não sai de casa, mas também acreditava em algumas mentiras. Quando ele se aproxima da festa, ele fica indignado. O pai vai ao seu encontro e ele diz para o pai: como pode o Senhor festejar a volta deste teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas? A mim nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa este teu filho, tu matas o novilho gordo e faz uma festa? Como assim, pai? O pai olha para ele. A parábola não entra em detalhes, mas eu acredito que aquele pai olhou nos olhos daquele filho e disse: filho, você está acreditando em algumas mentiras. Você está acreditando que você nunca ganhou nada, que você nunca teve direito a nada. Eu quero dizer para você, filho, tudo que eu tenho, a parábola diz, tudo que eu tenho é teu. Sabe o que eu aprendo aqui? Não basta você conhecer a Deus, não basta você frequentar uma igreja, se você não tiver intimidade com Deus Pai, você não desfruta daquilo que já está disponível. Esse filho não sai de casa, esse filho sabia quem era o pai, mas ele não tinha intimidade, ele não desfrutava daquilo que já era dele. Ei, não é que os céus vão se abrir, não. Os céus já estão abertos. Não é que Jesus vai morrer na cruz do Calvário, não, ele já morreu. Ele já levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos curados, sarados, libertos, para viver a liberdade do céu na terra. Intimidade. Esses dois filhos eram dirigidos por mentiras. Todo indivíduo, sem exceção, é dirigido por algo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é a seguinte: o que dirige a sua vida? O que dirige você? Talvez você está sendo dirigido por mentiras, que você não é capaz, que você não consegue, que você nunca vai ser feliz, que o seu casamento não tem mais jeito, que a sua família não tem mais jeito. Talvez você investiu nesse congresso dizendo: olha, é a última oportunidade que eu estou dando. Pois bem, hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que nele você pode todas as coisas, que Ele é capaz de transformar qualquer realidade. Talvez você está sendo dirigido por mentiras, ou talvez não sejam mentiras. Talvez nesse exato momento você está sendo dirigido por um problema. Você dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. Ou talvez um vício. Talvez o vício das drogas está dirigindo você. Você não consegue se libertar. Talvez o vício do álcool. Ou talvez não seja o vício das drogas, não seja o vício do álcool, mas seja o vício dos jogos. Você está preso em jogos. Ou talvez seja o vício da pornografia. Ei, a pornografia vicia mais do que a cocaína. Eu não sei. Não, pastor, eu não estou sendo dirigido por nenhuma mentira, eu não estou sendo dirigido por nenhum vício. Talvez então você está sendo dirigido por algum trauma na infância, alguma ferida que foi aberta, eu não sei, alguma lembrança dolorosa, eu não sei. O que dirige você? O que dirige a sua vida? Talvez seja uma mágoa onde você não consegue liberar perdão. Talvez você está magoado, magoada. Isso está dirigindo você. Ou talvez seja um abuso que você sofreu na infância, na adolescência, na juventude. O que dirige você? O que dirige você? Talvez seja uma traição. Talvez você, mulher, foi traída. Isso está dirigindo você. Ou talvez você, homem, foi traído e você não consegue esquecer. Isso está realmente atormentando, está dirigindo a sua vida. Entenda que todos nós, sem exceção, fomos criados
para desfrutar da paternidade de Deus. Todos nós fomos criados para ser íntimo de Deus Pai. Quando você é íntimo de Deus Pai, você descobre o propósito para qual você nasceu, e assim você segue o seu destino. Não tem como você seguir o seu destino sem descobrir o propósito, e não tem como descobrir o propósito sem realmente ser íntimo de Deus Pai. Ei, preste atenção, olhe para mim. Quando você é íntimo de Deus Pai, você realmente não é dirigido por circunstâncias. Você é dirigida pela sua identidade de filho, de filha. E você opera a partir dela. Agora, quando você não é íntimo de Deus Pai, você opera a partir das circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa magoada magoa, uma pessoa ferida fere. E assim você vai seguindo o seu caminho longe do propósito para o qual você nasceu. As opiniões alheias acabam te dirigindo, mas quando você é íntimo de Deus Pai, o que as pessoas falam, o que realmente você enfrenta no dia a dia, não definem você, porque você sabe quem você é, e você continua seguindo o seu propósito. Se você for ofendido, você não ofende, você ama. Você ama em todo tempo, você paga o mal com o bem. Há uma diferença muito grande de ser filho, de ser filha. Então, entenda uma coisa, nessa tarde, sem um significado, a vida não tem relevância, não tem esperança. Você precisa decidir ser guiado pelas circunstâncias ou ser guiado pelo propósito para o qual você nasceu. Ser dirigido por propósito parte do princípio de saber quem você é. Ou seja, resolver o problema que está no seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não é as contas para pagar segunda-feira, não é o seu cônjuge, não é os seus filhos, não. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. Falta de intimidade. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. Você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem resolvida. Como eu falei, descobrir sua identidade em Deus faz você operar a partir de quem você é e não a partir das suas circunstâncias. Então, até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Até que você saiba quem você é. E eu quero te dar um exemplo bem simples. Se eu pegar uma semente, seja de uma planta, de uma flor, de uma árvore frutífera, você concorda comigo que toda semente tem um DNA de algo extraordinário? Toda semente tem um DNA de algo extraordinário. Mas se eu pegar essa semente, por exemplo, de uma árvore frutífera e eu lançar aqui nessa plataforma, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? Não. Por quê? Porque ela não foi criada para estar aqui. Mas se eu pegar a mesma semente e eu lançar em terra fértil, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar. Uma semente dá quantos frutos? Milhares, incontáveis. Ei, se uma semente tem o DNA de algo extraordinário e pode dar muitos frutos, imagine você, que foi criada à imagem e semelhança de Deus Pai. Deixa eu te lembrar nessa tarde, você tem o DNA de Deus plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Então, por que se diminuir? Por que ser dirigido por mentiras, por circunstâncias contrárias? Na vida você tem dois caminhos: ou você se vitimiza e chora uma vida toda, ou você realmente se permite ser curado, sarado, liberto, transformado para seguir realmente adiante e viver o propósito para o qual você nasceu. Deus quer te levantar nessa geração para fazer a diferença. Deus está levantando homens, pais, filhos, mulheres, mães, filhas para fazer a diferença nessa geração. Se permita ser curada. Mas muitas vezes a falta de paternidade gera dúvidas nas pessoas. Por isso há tanta gente perdida questionando certas coisas que lhes sobrevêm. Ei, a morte
é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história. O meu bisavô, um imigrante da Itália, veio morar no Rio Grande do Sul. E ele conheceu uma imigrante da Itália chamada Palmira, se casou com ela e eles tiveram 19 filhos. Bastante. Mas não era oração não. 19 filhos. E o meu bisavô, ele era dirigido pelo vício do álcool. Consequentemente, ele se tornou um homem muito violento. Ele era tão violento que ele esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. Ei, nós aprendemos aqui: filhos não vêm prontos, filhos se constroem. Dos 19 filhos, um deles é o meu avô, chamado Atílio, que cresceu, se tornou um homem, se casou com a minha avó Adelina e replicou tudo aquilo que ele viu em casa. Se tornou um homem alcoólatra e violento. Ele era tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo. Ele jogava ela dentro de barril de vinho e jogava morro abaixo. Ela vai morrer aos 26 anos de idade e ela vai deixar 3 órfãos. O mais velho, que ainda era uma criança, era o meu pai, que parte da sua infância presenciou realmente um lar completamente disfuncional. Se tornou um homem, se casou com uma mulher lindíssima, minha mãe, chamada Edith, e no dia do seu casamento, ele já apareceu alcoolizado. Minha mãe, uma princesa, nascida num lar onde era amada, se depara agora diante do homem que ela ama, completamente violento. Meu pai, ele já começa a bater na minha mãe nas primeiras semanas de casada. E meu pai não dava um soco, um chute, não. O meu pai batia tanto na minha mãe que ela ficava completamente desfigurada. Minha mãe não pode voltar para a casa dos pais, porque o meu pai ameaça dizendo: se você voltar, eu lhe mato. Minha mãe tem que permanecer nesse casamento completamente violento, abusivo. Mas chega um dia, o meu pai diz para ela o seguinte: Edith, se você engravidar, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe então, acreditando, tendo a esperança de transformar o seu lar através de uma gestação, minha mãe decide engravidar. E quando ela está grávida de 7 meses, o meu pai bate tanto nela que ela entra em trabalho de parto. Nasce o meu irmão, mas ele dura apenas 24 horas. Ele nasceu com muitos problemas de saúde. Minha mãe agora está com o filho nos braços. Não é esse. As fotos não. Eu vou pedir para colocar as fotos. Não é esse bebê. Minha mãe está com o filho nos braços, completamente arrasada, porque era o filho da esperança, e ela tem que enterrar o seu filho. Depois de um tempo, minha mãe decide engravidar novamente, porque o meu pai continuou dizendo: se você engravidar, eu prometo que eu deixo de beber. E quando minha mãe está grávida de 8 meses, meu pai bate tanto nela que ela fica completamente desfigurada. Ela disse que ela se alimentava só por canudinhos. E se não bastasse, ele jogou 2 baldes de água fria em cima dela e fez ela dormir molhada. Pela manhã, ela estava entrando em trabalho de parto que durou 8 dias. E no 8º dia, nasceu meu irmão. Meu irmão nasceu com muitos problemas de saúde.
Ele teve que ficar hospitalizado por algumas semanas, mas depois de algumas semanas ele ganhou alta. Minha mãe levou para casa. Ele vinha crescendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E quando ele estava com 4 meses, minha mãe amamentou ele, colocou no berço. E para surpresa dela, pela manhã, quando ela foi no berço, ele estava morto. Ele tinha um problema no coração, porque minha mãe, ela apanhava muito durante a gestação também. E o meu pai, ele não media onde ia bater. Então ela apanhava muito também na região da barriga, aonde ela guardava o bebê. Minha mãe agora está com o filho nos braços, o segundo filho. Ela está realmente arrasada. Ela quer partir junto com ele. A esperança que ela tinha de mudança estava realmente morta. Naquela época o velório era feito em casa e o caixão também era produzido em casa. Minha mãe disse que até hoje ela escuta o barulho das marteladas fabricando o caixão do filho. E ela não tinha nenhuma foto dele, e no dia do seu velório ela bateu uma foto, que é esse bebê que vocês viram. Pode colocar a foto para mim. Esse é o meu irmão, que morreu aos 4 meses, vítima de um lar disfuncional. Minha mãe não quer mais engravidar, mas o meu pai continua prometendo. E disse: se você tiver um filho, se você engravidar, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe então engravida pela 3ª vez. E quando ela está grávida de 9 meses, nasce a minha irmã Rosana. Rosana nasceu com muitos problemas de saúde, devido a toda a violência que a minha mãe sofria. E Rosana teve que ficar hospitalizada 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. E quando ela completou 9 meses de idade no hospital, minha mãe recebeu a notícia que ela tinha partido. Ela não aguentou também. Minha mãe disse que ela era linda. Eles chamavam ela de céu por conta dos olhos dela, que eram azuis. Minha mãe está completamente depressiva, no fundo do poço. Não pode voltar para casa, porque o meu pai ameaçava. Então minha mãe, depois de um tempo, decide adotar a minha irmã mais velha, Kátia, com 1 ano e meio de idade. Adotar uma criança crescida. Levou para casa com a esperança que o meu pai mudasse, mas o meu pai só vinha piorando. Agora era minha mãe e minha irmã correndo do meu pai. Mas chega um dia, o meu pai olha para minha mãe e diz assim: Dite, se você engravidar de um filho homem, eu te prometo que eu deixo de beber. Minha mãe tenta uma 4ª gravidez. E para surpresa dela, no dia do nascimento, nasce a minha irmã Cristiane, nasce uma menina. Agora é minha mãe e 2 meninas correndo do meu pai. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez e nasce a minha irmã Michele. Agora é 3 meninas e minha mãe correndo do meu pai. E por um acidente, segundo minha mãe, nasceu o Júnior. Minha mãe disse para mim que ela não me projetou, que ela nem queria, que eu fui um acidente. E eu lembrei ela na época, eu já conhecia Jesus, e eu disse: mãe, antes que eu chegasse no ventre da senhora, Deus já tinha me projetado. Eu quero dizer para você nessa tarde: se algum dia você ouviu dos seus pais que você não foi sonhado, que você não foi planejado, ei, antes que você chegasse no ventre da sua mãe, Deus Pai já tinha sonhado com você. Você é um sonho de Deus realizado. Você é um sonho de Deus realizado. Nasceu o Júnior e meu pai não cumpriu com o combinado. Entrando agora um pouquinho na minha história, minha primeira surra foi aos 7 meses. Eu estava no berço, ou melhor, eu estava na cama com a minha mãe. Era de madrugada, frio. Meu pai estava fora de casa e ele chegou e ele pediu: tira essa criança da cama. Minha mãe tentou argumentar para deixar eu dormir no meio deles, mas não deu tempo. Meu pai tirou a cinta e me bateu muito, me jogou no berço e impediu minha mãe de me socorrer. E por eu ter nascido num lar assim, disfuncional, eu me tornei uma criança completamente distorcida, se é que eu posso dizer assim. Quando chegou a época de jardim, eu não consegui permanecer.
porque eu desenvolvi uma dor na barriga tão forte que eu fui internado e os médicos nunca acharam o problema. Claro, era completamente o meu psicológico que estava abalado. Como ficar num jardim onde minha mãe não iria estar comigo? Sendo que toda vez que meu pai chegava em casa, minha mãe gritava, as minhas irmãs que eram maiores corriam, e eu, por ser o caçula, minha mãe pegava no colo. O colo da minha mãe, por muitos anos, foi o lugar mais seguro. Foi o lugar que eu tinha realmente segurança. Então, como ficar no jardim, sendo que eu estaria no meio de pessoas desconhecidas e minha mãe não estaria presente? Então eu não consegui, mas aos 7 anos, minha mãe me forçou a estudar, e eu fui para a escola, e a escola foi muito difícil para mim, porque na escola, por eu ser muito introvertido, eu virei o saco de pancada dos rapazes, e eu apanhei muito na escola. Apanhava em casa, mas quando ia para a escola, todos os dias eu apanhava. Quando eu chegava perto da escola, já começava a me dar aquela dor. Todos os dias, praticamente, eu ia para a secretaria. Eu me tremia todo porque eu sabia que eu ia apanhar. Mas eu não falava para minha mãe, eu estava completamente abalado. Então, eu comecei a guardar tudo isso para mim. Para você ter uma noção, eu não sei jogar futebol. Por que eu não sei jogar futebol num país onde a bola nasce junto com o menino? Porque as poucas vezes que eu me aproximei dos meus colegas de classe para jogar futebol, eles falaram para mim que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E essas mentiras começaram a se tornar realidade na minha vida. Eu comecei a acreditar que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. Então, toda vez que eu saía da minha casa para ir para a escola, eu andava lentamente, de cabeça baixa. E se eu encontrasse alguém na rua, eu ficava parado e eu só continuava a andar se não tivesse ninguém por perto. E isso foi, Ana, até os meus 22 anos de idade. Eu já era casado. Eu tinha um carro. Então a Michele estava no meu lado e eu só descia do meu carro se não tivesse ninguém me olhando. Eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar aqui ministrando nessa plataforma, porque eu não podia ver ninguém me olhar. Hoje, eu não sou mais dirigido por mentiras e nem por opiniões alheias. Se você disser que eu não sei andar, pouco me importa. Se você disser que eu não sei correr, eu sei correr, eu sei correr. Eu não sou dirigido por opiniões alheias e nem por circunstâncias contrárias, porque eu descobri a minha identidade em Deus. Mas foi muito difícil na escola, no recreio, nas aulas de educação física. Eu ficava atrás no ginásio, num banquinho escondido. Foi muito difícil para mim. Eu lembro de cenas, eu saindo no término da aula, eu perdido no meio daquela multidão de alunos, e eles me chutando, eu caído no chão, eles me chutando, eles pegavam, eu tinha uma única conga, era o meu único calçado, eles tiravam a minha conga e jogavam longe. A minha mochila eles jogavam longe, eles baixavam as minhas calças. Eu era ridicularizado na frente de todo mundo. Isso foi me paralisando cada vez mais. Eu fui me tornando num ser completamente distorcido, esquisito. Eu só conseguia me relacionar com a minha mãe, eu só conseguia permanecer no colo dela. E aos 13 anos, para encurtar o meu testemunho, eu estava no fundo do poço, numa depressão profunda. Eu não tinha o doutor Ismael para me atender. E eu disse para minha mãe, eu não consigo mais. E eu não consegui mais. Eu decidi sair da escola. Perguntaram para mim qual foi mais difícil, o meu lar, onde o meu pai quebrava a nossa casa todos os dias, a polícia ia todos os dias, e nós dormíamos na rua, ou na escola. E eu parei para pensar, ambos foram difíceis. Mas eu acho que a escola foi mais difícil porque minha mãe não se fazia presente. Foi muito difícil para mim a escola. E aos 13 anos eu desisti da escola. E eu me tranquei no meu quarto. E eu só saía do meu quarto quando meu pai chegava para dormir na rua, porque nós dormíamos na rua ou nas casas dos vizinhos.
E nessa época também eu cheirava fralda e chupava dedo. Por que eu cheirava fralda? Porque a fralda tinha o cheiro da minha mãe. E minha mãe era sacoleira, ela fazia blusas de lã para vender. Ela tinha que sustentar a casa. Nessa época meu pai não trabalhava mais, então ela tinha que sustentar a casa, o vício do meu pai, e ainda manter realmente os filhos, a educação, a organização da casa. Então minha mãe era uma guerreira. Então toda vez que ela saía para trabalhar, eu pegava a fralda, eu ficava cheirando porque tinha o cheiro dela, mas não sabia ela que a decisão dela iria fazer com que eu piorasse. Um dia minha mãe entrou no meu quarto e disse: Júnior, você já está grande, você não pode mais chupar dedo e cheirar fralda. E ela tirou a fralda de mim. E quando ela tirou a fralda, foi como se ela tivesse cortado as minhas pernas. Eu estava realmente no fundo do poço. Eu comecei a desenvolver outras mentiras. Por exemplo, os meus olhos são claros porque eu sou muito parecido com a minha mãe. Mas por muitos anos eu odiei ser parecido com ela, porque o meu pai era moreno, os olhos do meu pai eram escuros. Então eu comecei a acreditar na mentira que meu pai não me amava, porque o meu pai nunca me pegou no colo, minha mãe disse. Desde quando eu nasci, eu nunca abracei meu pai. E quando eu dormia nas casas dos vizinhos, eu olhava para os pais dos meus amigos da rua e eu desejava ter aqueles pais. Eu desenvolvi um sentimento de inveja. Eu lembro que um dos meus amigos tinha um pai caminhoneiro, e toda vez que o pai dele chegava lá no início da rua, ele já buzinava, o meu amigo saía correndo, vinha dentro do caminhão, sentado no colo do pai, dirigindo o caminhão. E eu dizia: por que ele não é meu pai? Eu nunca tive uma festa de aniversário, nunca teve um pinheiro de Natal lá em casa. Nossa casa era uma casa toda quebrada, um lar completamente destruído. Então eu comecei a acreditar na mentira, que os meus olhos realmente, por serem iguais da minha mãe, faziam com que meu pai não me amasse. Então eu tentava arrancar os meus olhos com as minhas próprias mãos. Nos dias de hoje as crianças se cortam, eu não me cortava, eu tentava arrancar os meus olhos. Eu puxava os meus cabelos, eu estava completamente depressivo, eu estava doente. Os meus cabelos eram claros e os cabelos do meu pai eram escuros. Então eu odiava os meus cabelos. Mas numa tarde, eu estava na frente da minha casa vendo os rapazes jogar bola, e passou uma senhora chamada Irene, e ela disse assim: Juninho, uma vizinha nossa, vamos à igreja com a irmã? E naquele dia eu aceitei. E quando eu entrei na igreja, eles estavam cantando essa canção aqui, ó. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quando eu ouvi essa canção, pra te adorar, Deus falou fortemente ao meu coração. foi que eu nasci. Cante. Ó Rei, e o meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Meu prazer é viver. Onde flui o amor. Quando eu ouvi casa de Deus, aonde flui o amor, eu disse: é aqui que eu quero permanecer. Eu não tinha isso na minha casa. E naquela noite, o pastor ministrou sobre o amor de Deus Pai. E no final ele fez o convite. Eu estava no último banco, eu era muito paralisado, mas quando ele fez aquele convite, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo
E eu decidi então ir à frente, e cada passo que eu dava era como se fosse 1 quilômetro. Não chegava àquele altar, mas quando eu cheguei aqui no altar, eu me joguei no chão e eu chorei tudo que tinha para chorar. E quando eu me levantei, eu já não era mais o mesmo Júnior. Exteriormente ainda eu era o mesmo, completamente sequelado, mas interiormente Deus tinha feito algo extraordinário. Eu nunca me senti tão amado por Deus Pai. Eu nunca me senti tão amado. Naquele dia eu descobri que eu tinha um Pai que estava comigo em todos os momentos. E eu voltei para minha casa falando para minha mãe. Minha mãe não deu ouvidos na época porque ela tinha muitas preocupações, eu até entendo. Mas eu continuei indo à igreja. Eu ia sozinho, eu tinha 13 anos. Nessa época eu consegui uma bicicleta velha, caía corrente 5 vezes para ir, 7 vezes para voltar. Mas lá estava o Júnior e eu lembro que eu fazia um caminho. E toda vez que eu passava nesse caminho, em direção à igreja, eu encontrava alguns rapazes jogando bola. E toda vez que eu passava ali eu apanhava um pouco. Mas eu estava de bicicleta, então eu corria. Mas um dia a corrente caiu bem aonde eles estavam jogando. E eu apanhei uma surra. E um dos rapazes olhou para mim e disse assim: tu nunca mais passe aqui. Se você passar, nós vamos te quebrar todo. E eu não podia mais passar pelo caminho que me levava à minha igreja. Então eu decidi fazer um caminho mais longe. Eu tinha que passar por outros 2 bairros para então chegar no bairro da minha igreja. E mesmo assim, mesmo encontrando essas dificuldades, eu não me lembro dos 13 anos aos meus 22 anos ter perdido uma celebração, um retiro, um congresso, uma vigília. Eu estava mergulhado em Deus Pai. Como Deus ministrou na minha vida. Como Deus ministrou na minha vida. Aos 14 anos eu estava decidido a descer as águas do batismo. Eu trouxe uma foto, convidei toda a minha família, mas ninguém foi no dia do meu batismo. Mas lá estava o Júnior. Eu estava tão decidido. Eu sabia que Deus ia transformar a minha realidade, mas iria transformar também a realidade da minha casa. Nessa época eu só andava de cabeça baixa. Eu não levantava a minha cabeça. Eu tinha muita vergonha, eu me achava muito feio por ser parecido com a minha mãe. E por sofrer muito bullying na escola. Todos os nomes que você imaginar, eu ouvi. Eu fui ridicularizado durante anos na escola. Nessa época eu não estava estudando mais, mas eu estava mergulhado em Deus. Ontem eu ouvi o Dr. Ismael falar aqui. Claro que os médicos eles facilitam, eles ajudam, mas eu vejo que a vida machuca, mas Deus cura. Eu vejo que Deus ele realmente ele vai nos curando, nos transformando. E foi isso que aconteceu comigo. Meses depois o meu pai ele estava doente, e ele foi piorando, e meu pai ele foi se entrevando todinho, e ele ficou todo torto assim, os pés ficaram aqui no abdômen, no osso e na pele, no fundo de uma cama. Ele era tão ruim, que minha mãe ia dar um prato de comida, quando ela dava as costas, ele dava um jeito de jogar o prato nela. Ele fazia tudo nas calças, ele passava nele, na roupa de cama. E minha mãe decidiu cuidar do meu pai. Ela pegava Felipe 2, 3 vezes no dia, ele no colo, levava para debaixo do chuveiro e dava banho. Ela fazia a barba dele toda semana.
E uma tarde meu pai chamou minha mãe e os filhos no quarto. E quando nós entramos no quarto, ele ouviu falar de Deus Pai. Ele ouviu falar de Jesus. E naquela tarde meu pai se entregou totalmente a Jesus. E pela primeira vez eu vi meu pai chorar. E ele olhou para minha mãe e ele pediu perdão para ela, por ter feito ela sofrer 28 anos. E depois dele ter pedido perdão, a língua dele começou a enrolar. E ele começou a passar mal. Nós chamamos a ambulância levou para casa, levou para o hospital. Ele ficou internado 15 dias. Depois de 15 dias, ele voltou para casa, mas ele voltou dentro de um caixão. Meu pai morreu aos 54 anos, quando eu tinha 14 anos. Quando meu pai foi enterrado, nós chegamos em casa e nós olhamos para nossa casa. Era uma casa toda quebrada, não tinha porta, janelas, era tudo quebrado. A nossa sala, ele tinha colocado fogo, então era toda queimada a sala. E eu disse para minha mãe: mãe, Deus vai restituir, Deus vai fazer grandes coisas. Era uma casa muito engraçada. Sabe, eu estou compartilhar um negócio com vocês aqui. Eu estou alguns meses para entrar na minha casa. E pela primeira vez eu consegui construir uma casa linda. E eu vou dar para minha esposa a melhor casa que eu pude realmente construir. Para mim tem um significado tão importante a mesa. Lá em casa a gente não abre mão do café da tarde. Todos os dias nós estamos tomando café da tarde em família. A mesa. O meu pai então partiu. Um ano depois, minha mãe, minhas 3 irmãs e os meus 3 cunhados estavam descendo as águas do batismo na igreja que eu pertencia. Deus estava fazendo algo extraordinário. Dos 13 anos aos 22, foi uma guerra constante, onde vinham as mentiras. Por exemplo, que eu nunca teria amigos. Sabe, hoje dizer, Felipe, que eu sou teu amigo, para mim é um orgulho. O Gustavo, da mesma forma, a Ana, a Lu, o Júlio, estou vendo o Júlio ali. Deus tem me dado os melhores amigos. Eu celebro muito isso, porque por muitos anos eu não tive amigos. Aos 15 anos, eu cheguei para minha mãe, eu disse: mãe, eu estou decidido a voltar para a escola. Já faziam 2 anos que eu estava fora da escola. Minha mãe celebrou, eu disse: mãe, agora eu tenho Deus, eu vou conseguir. Só que eu peço para a senhora uma coisa: não me matricule na mesma, me matricule em outra escola. E não sabia eu que a escola que eu me matriculei seria pior do que a primeira. E eu apanhei até os meus 19 anos de idade. Eu lembro que eu saía da escola, os rapazes vinham atrás me chutando, baixava minhas calças e eu colocava, eles tiravam, todo mundo ria. Só que dentro de mim, Deus dizia para mim que Ele estava comigo, e eu falava com Ele, e eu dizia para Ele: eu creio, Pai, que um dia esse deserto vai passar, que um dia eu vou ter vitória. E aos 19 anos eu estava me formando, não sei como, mas as professoras me passaram, porque eu não conseguia nem fazer uma prova. Eu era muito sequelado, eu não falava. E eu disse para mim mesmo que eu nunca mais sentaria numa cadeira de escola. Mas nessa época, Michele tinha iniciado o namoro comigo. Eu não sei o que a Michele viu em mim. Eu era muito esquisito, eu não falava, eu tinha muitas espinhas, eu tinha 25 quilos a menos. Dias atrás eu disse para ela: você investiu na planta. Ela viu o que nenhuma outra moça viu. Por isso, mulheres, homens, ore a Deus e peça a pessoa certa. Não vá pela aparência. Claro que você tem que gostar, enfim, mas tem pessoas que acabam não se relacionando porque querem pessoas perfeitas, e você não vai
encontrar aos teus olhos, elas são perfeitas aos olhos do Pai. Michele disse: você vai estudar sim, você vai fazer uma faculdade. E eu descobri, Gustavo, que eu era capaz. E eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós, eu não parei mais de estudar. Aos 22 anos eu estava casando, eu estava então no altar. Michele, quando deu o primeiro passo, lá na porta da igreja, eu celebrei. E cada passo que Michele dava, era como se ela estivesse pisando na mentira que eu nunca teria uma família. Naquela noite Deus estava me dando uma família. Um ano depois eu estava segurando o meu filho nos braços. E quando eu segurei o meu filho nos braços, eu orei ao Pai, eu disse: Pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não tem, ninguém dá aquilo que não recebeu. E Deus me ensinou a ser um bom pai. Eu tenho sido um bom pai. Eu sempre amei os meus filhos, tanto o João quanto a Isabela. Todos os dias eu digo para eles o quanto eu os amo. Meu filho se casou tem 6 meses e ele me escolheu para fazer a cerimônia. Tem uma foto aqui do casamento do meu filho. Pode deixar essa foto aí enquanto eu só vou compartilhar algo. João Pedro, nós moramos em Itajaí, Santa Catarina, e João Pedro escolheu Gramado para se casar. E no dia do casamento do João Pedro chovia muito, estava muito frio, e o casamento era numa antiga vinícola, onde tinha uma casa antiga e tinha um campo muito grande. E seria no campo o casamento dele, então chovia muito, nós estávamos preocupados. O casamento estava marcado para as 4 horas da tarde. E os convidados começaram a chegar e a gente começou a abrigá-los nessa casa antiga. E começamos a servir um coquetel improvisado. O pessoal até pensou, ficou até chique no final, mas na verdade era tudo improvisado. E a chuva não passava, já faziam 2 horas. E aí eu estava nervoso, eu me retirei daquele ambiente e eu fui para uma das janelas daquela casa. E por detrás da cortina eu olhei para aquele campo onde meu filho iria se casar. E eu falei com o pai: Pai, por favor, Pai, cessa essa chuva. É o meu filho que está casando. E naquele momento, Deus Pai falou comigo assim: Filho, fique tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas. Eu quero te lembrar de algo que você esqueceu. Há 130 anos atrás, o teu bisavô vinha da Itália morar nesta região. E eu trouxe você e o seu filho no mesmo lugar para reescrever a sua história. E Deus Pai falou para mim assim: nunca mais haverá um viciado na sua família e nem na sua descendência. Nunca mais haverá um violento. Nunca mais haverá um abusador. Por que um abusador? O meu pai começava uma relação com a minha mãe 9 horas da noite, terminava só no outro dia de manhã. Minutos depois o meu filho estava casando. Isabela nasceu depois de 5 anos. Aos 29 anos eu e Michele, depois de 4 anos de oração, estávamos plantando a igreja Reviver com 8 pessoas numa oficina. E nós começamos junto com a igreja as obras sociais. Para você ter uma noção, eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje nós temos um orfanato de crianças de 0 a 12 anos. Mais de 3.000 crianças foram destinadas a famílias saudáveis. Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, hoje nós temos um orfanato de adolescentes de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado, hoje nós temos um centro de recuperação feminino que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras do vírus HIV, onde a família não quer mais. Eu cuido dessa mulher até a morte. Se tiver alguma mulher aqui em Belo Horizonte, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode mandar para Itajaí, que a nossa clínica ela é gratuita, nós pagamos a conta. Eu sei que é ter um viciado em casa.
Eu que nunca pratiquei esportes porque por muitos anos fui dirigido por mentiras, hoje temos diversos projetos de esportes. Eu que passei por necessidade em casa, criamos um projeto chamado Mercado Solidário. E com dinheiro solidário, as famílias carentes, elas são cadastradas e elas mesmas vão no mercado e fazem as compras. Não é o Júnior dando um sacolão, mas é o pai comprando a bolacha para o filho, porque eu quero que aquele pai grave boas lembranças na memória daquele filho. Ele nunca mais vai esquecer, porque quando eu tento lembrar de boas lembranças em relação ao meu pai, eu não tenho. Eu que tive problemas seríssimos com a escola, compramos um terreno no Haiti, estamos construindo uma escola no Haiti. Aquele menino que não tinha amigos e hoje tem muitos. Aquele menino que não acreditava, na verdade, que teria uma família. Hoje eu tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa, filhos abençoados, uma nora que é uma filha. Eu já tenho orado pelo meu genro, porque ele será muito celebrado. Deus, Ele realmente transformou minha realidade de uma forma tremenda. Eu que acreditei por muitos anos que não seria bem sucedido, quis Deus que eu me tornasse também um pai, um pastor de uma grande igreja. E quis Deus, só pela graça dEle, que aquele menino esquecido no banco da escola que desistiu de estudar, se tornasse um autor. E Café com Deus Pai bate a marca, e em 4 meses de lançamento, nesse último, de mais de 2 milhões de livros vendidos. Não tem a ver com números e não tem a ver com valores, tem a ver com propósito. Quantas vidas, quantas famílias sendo abençoadas. Sabe, Deus, Ele pode transformar a sua realidade. Para finalizar, eu não sei qual foi a sua história, eu não sei qual é a sua história. Talvez a sua história seja igual à minha ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: encontrar um pai é entender que nós fomos gerados nele, convidados a reconhecer a sua soberania e a viver a liberdade do céu na terra. Encontrar um pai é você realmente entender que Ele pode todas as coisas, inclusive eliminar as pendências, as memórias, sequelas do passado. Encontrar um pai é deixar de acreditar nas mentiras e seguir mediante ao propósito para o qual você nasceu. Chegou a hora de você ter esse encontro com Deus Pai, que só Ele pode proporcionar. Eu quero que você feche os seus olhos, e com os olhos fechados eu quero que você traga a sua memória de como foi a casa do seu pai. Como foi a casa do seu pai? Talvez a sua lembrança seja igual à minha, não tão boa. Talvez o seu pai não foi alcoólatra, mas ele era ausente. Como você sentiu falta e ainda sente? Talvez o seu pai não era ausente, mas ele não te abraçava, e hoje você não consegue abraçar as pessoas. Ou talvez até ele te abraçava, mas ele nunca olhou nos seus olhos e disse: eu te amo. Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. Talvez você venha procurando para os seus vazios um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos, e nada te preenche, nada te sustenta, nada te alegra. Eu não sei qual é a sua realidade. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que você não é pelo lado de dentro. Assim como eu sempre pensava, talvez você não se ache digno, digna. Talvez você não consiga encontrar nenhum valor em você. Talvez você não consiga encontrar nenhum propósito. Existe um pai, e eu encontrei esse pai e tive a minha filiação restaurada. E hoje o Senhor, Ele se faz presente e Ele quer te curar. Olhe para mim. Olhe para mim. Você, se o seu pai tivesse dado a certeza que você foi a coisa mais importante que ele teve, teria sido diferente? Teria? Posso dar um abraço? Por gentileza. Você sempre foi importante.
Você sempre foi importante. Deus Pai sempre esteve presente contigo. Ele nunca te abandonou. Quantas mentiras você acreditou ao seu respeito, não é verdade? Quantas mentiras, mas hoje o Senhor, Ele te sara, Ele te cura todas as feridas. O Senhor está derramando do bálsamo para te curar todas as feridas. Você é uma filha amada de Deus Pai, e grandes são os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Olhe para mim. Quando eu estava jogado aqui na frente, aos 13 anos, Deus, Ele falou 3 coisas para mim, eu quero deixar para vocês. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Nesta tarde Deus fala a você quem você é. Você é um filho amado de Deus Pai. Você é uma filha amada de Deus Pai. Você não é aquela opinião alheia. Você não é a sua circunstância. Você não é aquela traição. Você não é aquelas palavras de maldição. Não, você é um filho amado, uma filha amada. E quem você vai se tornar? Exatamente no propósito para o qual você nasceu. Deus vai te usar poderosamente. Talvez você tenha se definido pela rejeição. Rejeição é um episódio onde você foi criticado, humilhado, o pai foi indiferente, onde você foi acusado, invalidado, indesejado, presenciou muitas brigas dos pais, onde você se sente inseguro para o futuro. Rejeição é um episódio onde você foi maltratado, abusado fisicamente ou emocionalmente, onde você foi inferiorizado, injustiçado, não amado, comparado, indiferente, privado do básico. Talvez você tenha se definido pelo abuso sofrido na infância ou na adolescência. Eu não sei. Talvez você ouviu dos seus pais que você nunca daria nada na vida. Está repreendido. Quantas pessoas aqui ouviram dos pais que nunca dariam nada na vida? Olha só quantas pessoas. Hoje é o dia que o Senhor vai te curar. Quantas palavras, surras, abandono, tudo isso decorrente de uma rejeição que virou feridas e que se manifesta primeiramente emocionalmente, mas no decorrer da sua trajetória aqui na terra vai se manifestar em uma disfunção conjugal, sexual, financeira e pode até chegar numa doença no seu corpo físico. De alguma maneira você vai querer compensar as suas dores nos gastos, na comida, no sexo e tantas outras coisas. Entenda que a orfandade, ela paralisa o desejo de pertencimento e bloqueia o sentimento de conquista. Para finalizar, talvez você não teve um pai alcoólatra, talvez você até teve um bom pai, uma boa mãe, mas talvez você se enquadre em um dos exemplos que eu quero dar. Quando os pais são inexistentes, os filhos se tornam solitários. Quando os pais são separados, os filhos se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos demais, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios, os filhos se tornam carentes. Quando os pais são liberais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos se tornam materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. Eu não sei onde você se encaixa, mas uma coisa eu sei: Deus marcou esse encontro com todos nós para realmente liberar cura, libertação, transformação.